César, é um prazer para mim estar aqui com vocês nesse congresso online. Muito obrigada, Drica Reis e Tati Camargo, pelo convite, né, que são as idealizadoras aqui do Mães com Fé. E é uma honra para mim estar aqui com vocês, diretamente do quarto dos meus filhos, usando a almofada aqui para segurar as minhas anotações. Mas é um prazer para mim. O tema que me foi proposto é a importância do tempo com Deus, principalmente para nós como mães, né? Nessa fase de vida, com crianças pequenas em casa. E eu tenho crianças pequenas em casa, eu tenho, não tão pequenas mais, estão crescendo. Eu tenho 3 filhos, um de 9, um de 7 e um de 5. E tive vários momentos de altos e baixos, né, nesses meus primeiros anos de maternidade em relação a tempo com Deus. Então, antes de eu falar um pouco mais sobre dicas práticas ou até, enfim, entrar um pouco na parte mais prática, eu queria me apresentar e contar um pouco da minha história, porque errando e aprendendo. E quem sabe vocês podem aprender com os meus erros, seria ótimo. Mas então, eu sou filha de mãe brasileira e o pai americano. Eles casaram aqui, eu nasci aqui e quando eu era bebê eles foram pro Brasil ser missionários. Então, eu fui pro Brasil com 10 meses de idade e só voltei pra cá, pros Estados Unidos, depois de casada. Assim, 2 anos de casada. Vinha visitar a família e tudo mais, mas assim, morar mesmo, eu morava no Brasil. Então, eu me sinto muito mais brasileira no meu coração e eu sinto muita falta do Brasil. Agora, meu pai foi pro Brasil, eles foram ser missionários e meu pai também era pastor de uma igreja. Então, eu cresci como filha de missionária, filha de pastor ou seja, vida devocional era uma coisa que me foi ensinada desde muito pequena. E é uma coisa que eu sabia da importância e, né, já quando eu era adolescente, já comecei a tomar mais responsabilidade sobre isso, comecei a tomar mais, a fazer aquilo, fazer a minha fé, agora eu esqueci como fala em português, mas tipo, fazer a fé minha, né, tomar como minha e tomar responsabilidade e fazer aquilo. Então, vida devocional é uma coisa que eu sabia a importância, fazia com frequência, né? Altos e baixos, normal, mas tinha uma certa frequência na minha vida. Até nascer meu primeiro filho. Eu tive bastante dificuldade mesmo, estabelecendo as minhas prioridades corretas depois do nascimento de filhos, né? O meu primeiro, mas depois de ter filhos. Então, aquela estrutura que eu tinha, né, que eu já tinha aqueles meus 45 minutos, 1 hora, bem certinho, começa com tempo e silêncio, depois canta uma música, depois lê a Bíblia, depois lê um livro, estuda aquilo, anota, diário de oração, ora, enfim, era todo um negócio. Eu não digo isso menosprezando, era muito bom, mas tinha todo um método, tinha todo um jeito certo de fazer. E aí nasceu meu primeiro filho e eu não consegui encaixar essa minha 1 hora em lugar nenhum. Não consegui. Não tinha essa hora sobrando. E quando tinha 1 hora sobrando, eu queria dormir. Eu queria fazer qualquer outra coisa do que estudar a minha Bíblia. Compreensível? Completamente compreensível. A gente fica exausta, aquele primeiro filho dá aquele chacoalhão. Então é compreensível. Porém, o que eu fiz, eu chutei o balde. Eu desisti. Eu não busquei ajustar a minha nova realidade. Eu simplesmente, tipo, não encaixa. E nisso, eu me permiti cair nessa de dando desculpas. Ah, mas também eu tô com um recém-nascido, mas também eu tô exausta. E eu tive muitas pessoas ao meu redor que, claro, estavam querendo me acolher e me apoiar, mas o que elas me passavam era tipo, é verdade, nossa, nessa fase não dá, Deus conhece seu coração, e tudo isso é verdade, Deus conhece meu coração e sim, é uma fase difícil, eu não tô aqui querendo ser, eu não quero ser aquela mãe que agora os filhos são grandes e eu menosprezo a exaustão de bebês, porque eu sei a exaustão, porém, eu deixei que as minhas prioridades ficassem fora do lugar. Então,
aquilo desordenou completamente as minhas prioridades e eu chutei o balde. Então, eu lia, assim, alguma coisa aqui, ali, mas era só por desencargo de consciência. Não era nada, assim, que o meu coração estava no lugar errado. Essa é a verdade. Eu não estava com as minhas prioridades corretas. Aí vem o segundo filho, né? Eles são escadinha. Então, antes do meu primeiro filho fazer 2 anos, nasceu o segundo. E nessa fase, depois que nasceu meu segundo filho, nós passamos por um momento bem complicado no nosso casamento, eu e meu marido. Foram 6 meses bem difíceis. Tinha várias coisas envolvidas. Tinha o nascimento do segundo filho, que chacoalhou a gente. Eu tive uma depressão pós-parto, depois do segundo, que eu não tive com o primeiro, que a gente ficou um bom tempo até sem saber o que estava acontecendo. O meu marido também trocou de emprego alguns meses antes do meu filho nascer. Ele antes trabalhava em casa, aí ele saía para trabalhar e eu ficava com os dois. Então, foram várias circunstâncias que fez com que aqueles 6 meses depois de chegar no meu segundo filho fossem bem difíceis. E nós tivemos um período bem complicado no nosso casamento. Aqueles 6 meses foi muito difícil e aquilo me levou pro fundo do poço. Eu cheguei no fim das minhas forças. A minha personalidade, meu jeito de ser, de lidar com as coisas eu dou conta, eu dou um jeito. Essa é a minha personalidade, de sempre achar que eu consigo mais. Não, pode deixar que eu faço. Então, eu tava nessa de eu dou conta. Não, 2 filhos, eu dou conta. Meu filho tava na época de 2 anos, meu mais velho, né? Não tinha nem feito 2 ainda. E aquela fase, né, que eles começam a birras e tudo mais. Então, tava meu recém-nascido, meu marido fora de casa, eu não tava acostumada com isso. E eu achando que eu tava dando conta. Até que eu não dei mais. Então, eu tive que chegar no fim das minhas forças pra perceber que que eu dependo de Deus pra tudo. Se você tivesse me perguntado antes, eu com certeza teria te dado todas as respostas certas. Não, as minhas prioridades são Deus, cônjuge, filhos. Não, tempo com Deus é muito importante. Eu busco fazer isso uma prioridade. Eu teria falado tudo certo, eu teria dado todas as respostas de escola dominical corretas. E eu até que achava que era isso que eu tava vivendo. Aí eu chego no fim das minhas forças, chego no fundo do poço e vejo que eu estava completamente confiante na minha própria capacidade para as coisas. E aí, quando a minha capacidade não estava mais lá, eu não sabia o que fazer. Então, eu acho que Deus conhece a nossa personalidade, sabe? Cada uma. E pra mim, eu tive que chegar no fim das minhas forças para reconhecer a minha dependência de Deus. Ok, e aí o que aconteceu? A gente tava ali no fundo do poço, eu não sabia o que fazer. Aí eu pensei, ok, quais são algumas práticas que me serviram no passado e que eu não tô fazendo agora? Uma delas é buscar alguém, um mentor, alguém para me discipular, para me acompanhar. Eu sempre vi meus pais fazendo isso, eles me deram um excelente exemplo disso e eu sempre tinha buscado isso na minha vida, né? Dependendo da fase de vida, eu sempre buscava pessoas que pudessem me ensinar, pessoas que pudessem estar junto comigo, caminhando comigo. Às vezes de maneira informal, que eu só me aproximava da pessoa e queria estar perto e aprender, ou às vezes até pedia de forma formal, chegava em alguém e falava assim, olha, eu admiro isso em você, eu vejo você assim, eu vejo a tua vida espiritual, eu vejo a tua família, seja o que for, eu gostaria de aprender com você. E a pessoa, né, às vezes sim, às vezes não, mas era uma coisa mais formal. Então, eu comecei a pensar, ok, eu preciso de alguém na minha vida, eu preciso de uma mulher mais velha, que já tenha passado por isso, que vai me ajudar. Na época, eu e meu marido, a gente estava servindo no Ministério de Jovens, na nossa igreja, e tinha uma mulher que eu via, assim, a gente servia juntas, então eu conhecia ela mais ou menos, mas a gente não era assim super próximo, mas eu observava ela de longe e eu a admirava tremendamente. Então, eu cheguei nela, mãe de 5 filhos, na época 2 ainda estavam no colegial, mas ela já tinha 2 filhas casadas, hoje já são todos adultos, né? E
E eu cheguei nela e eu falei, olha, você é o tipo de mãe que eu quero ser, você é o tipo de mulher que eu quero ser, eu vejo em você isso, isso, aquilo, e eu gostaria de saber se você poderia servir de mentora, de discipuladora, se você pudesse me acompanhar. E aí foi que ela me deu a minha primeira lição com ela, a primeira coisa que eu aprendi com ela. Ela falou que no momento ela não podia, ela foi muito querida, me acolheu, agradeceu, falou da importância, que isso é muito importante. E ela falou assim, mas infelizmente no momento eu tô acompanhando já várias pessoas e eu quero fazer isso bem com você, mas no momento eu não vou conseguir fazer isso bem. Deixa eu encerrar esse ministério aqui tá quase encerrando, deixa eu ensinar isso aqui pra eu poder, então, fazer isso bem com você. E essa foi a minha primeira lição, que existem limites saudáveis e reconhecendo até onde você consegue e o que você não consegue fazer. Claro que eu fiquei chateada no dia, eu fiquei assim, entendi e tal, chorei, também não tava muito bem, mas eu chorei, queria agora e tal. Mas passou alguns meses, ela realmente voltou e falou assim, olha, agora a gente pode começar a se reunir a cada 2 semanas. E a gente começou a se reunir. Nisso eu já estava grávida do meu 3º filho. E a gente começou a se reunir. E ela, então, começou a perguntar como que eu tava. Aí eu comecei a abrir com ela. Que pé que eu tava, né? Como mãe, como esposa. E aí veio a pergunta, né? Que eu sabia que tava vindo. Como que tá o seu tempo com Deus? O que você tá lendo na Bíblia? O que você tá aprendendo? O que você faz para fazer de Deus a prioridade na sua vida? Aí eu fiquei pensando, falei, ok, se você quer ajuda, você tem que ser 100% sincera aqui, porque senão esse relacionamento não adianta de nada. Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, sinceramente eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada. De vez em quando eu leio alguma coisa, mas não tô fazendo nada, não tô aprendendo, não tô fazendo de Deus minha prioridade. E aí a maneira que ela reagiu é a maneira que eu gostaria de reagir com qualquer mulher que chegasse em mim. E a maneira que eu gostaria que todas as mulheres acolhessem todas as mulheres. Ela me acolheu, ela falou sobre como ela entendia, né, 5 filhos, a dificuldade, a exaustão, mas ela não fez desculpas, ela não me deu... Ela não aceitou nenhuma das minhas desculpas, vamos dizer assim. Ela entendeu e ela falou assim, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer para mudar e colocar suas prioridades no lugar certo? Então, ela não fez o que outras pessoas faziam, que é tipo, é difícil mesmo, calma que isso vai voltar, não se preocupe que tudo tem sua hora. Ela falou, eu sei que é difícil, como que eu posso te ajudar a colocar suas prioridades, que obviamente são erradas, no lugar certo? E aí nós começamos a conversar, a ler, a orar juntas, e aí começou o lance de prestação de contas, que é tão importante para isso. Ela começou a ser aquela pessoa que me fazia pergunta difícil, como que foi essa semana? O que você leu? Como que você tem priorizado? E algumas semanas eu tava bem, e falou assim, deu certo. E outras semanas, não. Mas eu sabia que ela ia me perguntar. Então tinha aquela coisa disso, de prestação de contas mesmo. De poder saber que tem alguém que tá interessado nessa área da minha vida, que não vai deixar passar. E é diferente, porque eu e meu marido, a gente tem isso um com o outro, até um certo ponto. Mas o que eu creio é que nós precisamos de mulheres na nossa vida fazendo isso. Ele tem, que por sinal é o marido dessa mesma mulher que me discipula, ele tem um homem que acompanha ele, mais velho, e eu tenho uma mulher que me acompanha, e isso faz toda a diferença. Porque nós precisamos dessa prestação com o cônjuge também, em algumas áreas, mas também precisamos disso de mulher para mulher. Então, essa é a minha primeira sugestão. Ache alguém para te acompanhar. Talvez isso é alguém, uma mulher mais velha, que você admira, que vai poder te acompanhar. Talvez é uma colega, mas essa prestação de conta faz muita diferença nessa área de crescimento espiritual, de mantendo prioridades corretas. A gente precisa de alguém que dê um puxão de orelha na gente, que a gente permita isso. Precisamos
dar abertura a outras pessoas falarem verdades que às vezes a gente não quer ouvir, mas de uma forma amorosa, dizer a verdade em amor. Tem versículo, né, que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então, não que eu tô colocando alguém na posição de Deus, mas quando nós amamos, nós disciplinamos, nós orientamos, nós corrigimos quando tá errado. E eu faço isso com meus filhos, se eles estão errados, a gente corrige. E eu preciso de alguém assim na minha vida também. E eu não estava permitindo que alguém entrasse na minha vida. Então, essa é uma das coisas. Tem alguém na sua vida que você permite que dê esse puxão de orelha, que te discipline com amor, que te corrija com amor? Precisamos disso. Nós precisamos disso como mulheres. Homens também, mas nós somos mulheres. Tô falando pra mulher. Outra coisa que ela me desafiou a ler a minha Bíblia de manhã. Isso, gente, eu não sou uma pessoa que sou boa de manhã. Ou diria, eu não era. Mas eu sou uma pessoa que gosta de dormir. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar acordada até tarde, de dormir até tarde. É claro que eu com criança pequena, isso já tinha ido embora faz tempo. Mas qualquer minutinho a mais que eu podia ficar na cama, eu queria ficar na cama. Então meus filhos na época estavam acordando às 6 da manhã. Graças a Deus eles não acordam mais esse horário. Mas eles estavam acordando às 6 da manhã. Eu tinha um menininho, um bebezinho, né, de mais ou menos 1 aninho, um de 3, e eu tava grávida. Então qualquer minutinho pra mim era sagrado. Então a hora que ela falou assim, tenta acordar meia hora. Ela falou assim, que horas seus filhos acordam? Eu falei, 6. Ela, tenta acordar antes. E eu falei, nem pensar que eu vou acordar às 5:30 da manhã. Nem pensar. Ela foi conversando comigo, e ela me desafiou uma vez. Ela falou assim, faz favor, faz essa semana, por mim. Faz 3 vezes essa semana. Acorda antes, toma o seu café e lê a Bíblia antes dos seus filhos acordarem. Eu fiz, relutante, mas eu fiz. E realmente fez toda a diferença. Tanto que até hoje essa é a minha rotina. Antes dos meninos acordarem. Agora, graças a Deus, eles não acordam mais às 6 da manhã. Então eu posso acordar às 6 ao invés das 5:30. Mas... e eles também dormem a noite inteira. Mas, na época, eles não dormiam a noite inteira. Eles acordavam cedo. E mesmo assim, eu estava exausta quando eles me acordavam às 6 da manhã. Eu estava exausta às 5:30. Exausta por exausta, pelo menos eu estava exausta e tinha um tempo para ler minha Bíblia. Enfim, então, se você é como eu e fala assim, não dá certo, eu não vou acordar antes, eu te desafiaria a tentar. Porque o cansaço é real, mas ele é independente. E pelo menos pra mim, independente, eu vou estar cansada. Então, pelo menos cansada, mas tendo tido meu tempo com Deus. Então, esse é um pouco da minha história e como Deus foi trabalhando meu coração através da vida de outras pessoas e de circunstâncias e tudo mais. Mas eu gostaria também de falar sobre... Então tá, como que eu vou estabelecer esse hábito, como fazer isso e o que eu vou fazer durante essa meia hora. Porque muitas vezes a gente precisa de uma orientação. Então as dicas que eu vou dar, as coisas que eu vou falar aqui são sugestões, não é só assim que precisa ser feito. Às vezes tem gente que não faz o tempo de manhã e não tem problema. Então eu vou dar algumas sugestões, mas já saiba que essa lista não é exaustiva, não tem todas as opções aqui, não. É só um pontapé inicial para talvez você começar a pensar no assunto. E quando eu falar sobre o que você for fazer, também são sugestões do que pode ser feito, tá bom? Então, primeira coisa é que precisa criar o hábito, certo? Nós precisamos criar o hábito. E eu vou falar sobre criar o hábito de acordar cedo, acordar antes dos seus filhos, porque é o que ajudou e é o que funcionou pra mim. Primeira coisa que você tem que fazer eu vou falar isso que é difícil. Tira o celular de perto da cama. Tira o celular de perto da cama. Porque quando a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é olhar pro celular, primeiro que aqueles só 2 minutinhos pra eu acordar, rapidinho eles vão embora. A gente entra naquele buraco negro que é o celular, né? E sei lá, notícias, redes sociais, e-mails, e a gente só sai lá na frente achando que passou 5 minutos e passou 35. Então, a primeira coisa é tira o celular do lado da tua cama, põe pra carregar na mesa, no banheiro, em qualquer outro lugar. Ah, mas meu despertador tá no celular. Melhor ainda, a hora que despertar você tem que levantar e ir lá e desligar. Então, a sugestão é
não pegue o seu celular até depois, aí você decide. Então, o que eu busco fazer, e de novo, eu não quero ser hipócrita aqui, porque nessa época de quarentena tem sido complicado pra mim manter essa disciplina. Então, eu tô dizendo isso, mas eu não quero dar a impressão que desde que eu aprendi isso aqui, todo dia eu acordo mais cedo, nunca eu pego o celular antes. Não, gente, altos e baixos. E, pra ser bem sincera, a hora que elas falaram pra mim pra eu falar sobre esse tema, deu aquela pontada. E eu acho que elas pediram pra eu falar esse tema justamente porque eu precisava ler tudo isso aqui de novo, reaprender isso aqui de novo pra me colocar de volta no trilho. Então eu tô falando pra vocês, mas eu tô falando pra mim, porque eu acho que Deus pediu pra eu dar essa palestra, porque eu precisava escutar tudo isso aqui de novo. Então, enfim, fecha parênteses, mas eu até esqueci o que eu ia falar. Fui confessar, até esqueci o que eu ia falar. Mas o meu normal, né? Lembrando que agora principalmente tá complicado pra mim, eu não tô fazendo isso muito bem. Mas o meu normal é deixar o celular carregando. A gente tem uma mesa no nosso quarto, ele fica ali, é um lugar que fica, todo mundo carrega os aparelhos ali. Então tem um lugar ali. Levanto, acordo, pego meu café, sento na minha cadeira, faço minha devocional, os meninos acordam, preparo o café pra eles, deixa tudo certo, e aí eu vou lá e eu olho meu celular. Não tem nada urgente. Se alguém tem alguma coisa urgente, eles sabem que eles podem me ligar. Raramente alguém me liga naquela época, porque não é urgente. Depois eu olho tudo, não perdi nada. Todo e-mail eu posso responder depois, toda mensagem eu posso responder depois. Se alguma coisa urgente a pessoa me liga. Então assim, seria uma sugestão, porque quando a gente começa o dia grudado no celular, a tendência de ficar grudado no celular durante o dia é muito maior. Faz esse teste pra você ver. Quando você acorda com a cara no celular, você passa o dia com a cara no celular. Quando você acorda e dá um tempo e depois você pega o seu celular, é mais fácil manter os limites em relação a quanto tempo você gasta nele. Então essa é uma dica. Outra dica é prepara tudo antes. Prepara tudo antes. Se você tem a cafeteira que você tem que programar, ou deixa as xícaras já, ou tira a tua roupa, ou deixa a Bíblia, o caderno, sei lá, já no sofá, onde você vai fazer seu tempinho, deixa pronto, porque quando a casa tá em silêncio, as crianças estão dormindo, a última coisa que a gente quer fazer é ficar abrindo as coisas e pegando, porque a gente não quer fazer barulho pra acordar as crianças. Então, faça tudo que você puder e deixe tudo preparado, com o máximo de antecedência possível, pra você acordar de manhã e poder fazer o mínimo e já sentar. Já senta pra fazer pra ter seu tempinho. Outra sugestão é dar um tempinho pra sua cabeça se centrar, pra você respirar fundo antes de você ir direto pra Bíblia. Digo isso da minha personalidade, talvez a sua não é assim, mas a minha minha cabeça é ligada no 220. Já era assim antes, depois de filho, então, sempre tem coisa, né? Uma amiga minha fala que é cérebro de macaquinho, que fica pulando de um galho pro outro e não tem nexo nenhum. Então, pra mim, eu preciso sentar, e eu li essa comparação também, eu não lembro onde. Me perdoe, eu sempre sou assim, eu leio alguma coisa, eu escuto alguma coisa, eu não lembro da onde. Mas é como se você pegasse uma jarra e enchesse com água do rio, né? Chacoalha. Aí tá tudo embaraçado, tudo sujo, você vê aquele monte de sujeira, terra, você não consegue ver, né? Se eu tô tentando olhar, eu não consigo ver porque tá tudo cheio de terra. Se vocês colocam ali em cima da mesa e espera alguns minutos, aquela sujeira vai assentando e a água transparente fica em cima. Ou seja, você consegue enxergar, você consegue ver. E aquilo fez total sentido pra mim. Então é como se eu tivesse o tempo inteiro chacoalhando minha cabeça, chacoalhando, e pensando em tudo, e eu não tenho aquele tempo pra simplesmente parar, deixar tudo acalmar, e aí depois poder ler e compreender algo. Então, pra mim, eu tento ficar 5, 10 minutos simplesmente acalmando o meu cérebro para que eu possa enxergar, porque senão eu sento já rapidinho, já vou ler minha Bíblia, e muitas vezes pela minha personalidade eu fiz só pra tipo, ok, fiz, próximo. Então pra mim isso faz toda a diferença, sentar, respirar, acalmar
para eu poder então começar a ler minha Bíblia, estudar e tudo mais. Ok, então vou fazer tudo isso e a última dica que eu vou dar para vocês para isso dar certo, para vocês estabelecerem um hábito, é prestação de contas. Você precisa ter alguém que vai te perguntar como que tá indo, como que tá, não para te cobrar necessariamente no sentido ruim, não para você se sentir julgada pelo dia que você não fez, mas para alguém que realmente vai estar interessada nessa área da sua vida o suficiente para te cobrar no bom sentido. Como que foi? Como que tá indo? Você conseguiu essa semana? Olha, essa semana não deu. Tá bom, o que precisa mudar na sua rotina para que semana que vem dê certo? Ou alguma coisa aconteceu? Alguma coisa tá bem? Eu posso te ajudar de alguma forma? É assim que essa mulher sempre fez comigo. Se ela sabia que eu tava mal, se eu ficava umas 2 semanas sem conseguir, ela aparecia com uma janta aqui na minha casa. Com uma janta, porque ela sabia que eu tava atordoada. E aquilo já era o suficiente pra eu falar assim: ok, alguém se importa com essa parte da minha vida o suficiente pra fazer questão que eu faça isso. Então, tem alguém que está bastante interessado nessa parte da sua vida. E eu sei que muitas vezes a gente tem a tendência de escutar isso e falar assim: nossa, mas se eu tivesse alguém assim também eu poderia fazer. Olhe pra sua vida e veja quem você pode servir dessa maneira. Sempre que eu acho que a gente sente uma falta, mas na minha igreja não tem ninguém que é assim, não tem ninguém que eu possa contar, não tem ninguém que faria isso por mim. Aí eu acho que o desafio é: seja você essa pessoa para alguém. Seja você essa pessoa para outra mulher, porque nós sempre precisamos aprender de alguém e nós sempre podemos ensinar alguém. Então pense, sim, procure aquela mulher. Se você não tem nesse momento, e realmente, primeiro eu duvido que não tenha, mas às vezes realmente não tem, procure em quem você pode investir, para quem que você pode ser essa pessoa. E não tem nada a ver necessariamente de assim, eu sei que eu fiz isso, mas é questão de fase de vida. Você sempre pode aprender, ensinar alguém e aprender com alguém. Então, prestação de conta é muito importante. Gente, me perdoe, eu tô com uma impressão que eu já falei sobre prestação de contas. Agora eu não lembro, porque essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu gravei ele na posição errada primeiro. Então, se eu acabei de repetir uma coisa que eu já falei no começo, me perdoe. Eu só fiquei um pouco confusa sobre o que eu falei ou não falei. Enfim, prestação de conta é importante, não sei se eu falei 2 vezes ou não. Se eu falei 2 vezes, é porque é muito importante. Outra coisa, o que você vai fazer então nessa meia hora? Talvez você tava tipo, eu sei o que eu vou fazer, mas às vezes a gente fica perdido. O que eu vou fazer nesse meu tempo então que eu separei? 1 milhão de coisas são possíveis, tá? O foco é você estudar a Bíblia e ter um tempo em oração. Esse é o foco. Como você vai fazer? Tem várias formas de você fazer. Eu vou sugerir algumas coisas. A primeira coisa que eu sugiro é: comece simples. Não comece com um plano mirabolante, comece simples. Eu vou ler 3 versículos, eu vou anotar alguma coisa no meu caderninho e eu vou orar. Eu vou ler 3 versículos e eu vou orar. Eu vou só orar. Comece com algo pequeno, mas o foco tem que ser leitura da Bíblia e oração. Ponto. A minha sugestão, eu comecei tem um aplicativo do celular que chama YouVersion, que é o aplicativo da Bíblia, né? E eles têm vários planos de leitura. Vários planos que tem versículos curtinhos, alguma devocional curtinha. É ótimo. Um livro de devocional que eu amo, leio todo ano. É o único livro de devocional mesmo que eu sigo e leio. E eu leio todo ano. É o Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. Leio todo ano, ele tem em português, Tudo para Ele. E leio todo ano. É um negócio desse tamanho assim por dia. Então eu faço minha leitura bíblica, leio aquilo, tenho meu tempo de oração. Simples. Com o tempo eu fui mudando um pouco, também os meninos foram crescendo, eu fui podendo ter um pouco mais de tempo. E aí eu comecei a estudar a Bíblia de uma forma um pouco diferente. Eu li um livro, Como Estudar a Sua Bíblia, da autora é Kay Arthur, mas tem um outro livro que ensina o mesmo método de estudo, que é o método de estudo indutivo da Bíblia,
que é o livro Mulheres da Palavra. E é muito bom, da autora Jen Wilkin, e ele te ensina ele te ensina a ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Não é só ler para ver, o que Deus quer falar comigo hoje. Não, é estudar a Bíblia no contexto que ela foi escrita, estudar aquela passagem, o estilo literário, dentro do contexto histórico, várias coisas. E parece muito mais difícil do que é. Então, eu sugeriria a leitura desse livro, é muito bom. Por sinal, eu e uma amiga minha, eu e a Ellen, ela também está nesse congresso, nós já fizemos uma resenha desse livro, depois eu posso, falar onde vocês podem encontrar isso, mas enfim, tem várias maneiras que você pode fazer isso. Eu sugeriria comece simples, para que você não desista, porque se a gente começa com um plano já muito mirabolante, é muito difícil a gente dar continuidade nisso. Então comece simples. Olha, gente, eu fiz anotações e eu nem olhei direito, sinto muito. Acho que teria sido melhor se eu tivesse olhado. Mas o principal, como eu queria resumir, é o seguinte: nós não queremos criar filhos. Eu não quero que os meus filhos olhem pra mim e não vejam que eu dependo de Cristo. Eu quero que meus filhos vejam que eu dependo de Cristo. Eu dependo de Jesus. Não quero que eles vejam aquela mulher que tá correndo sempre para um lado para o outro, que não tem limites saudáveis, que não tem as prioridades corretas, que tá sempre ocupada, que tá sempre correndo. Nem que eu seja uma mãe excelente, tipo, eu posso estar fazendo tudo por todos e casa brilhando, comida maravilhosa, todos bem servidos, eu com uma carreira maravilhosa, não tem nada de errado nessas coisas. Mas eu quero que eles saibam que eu não sou uma pessoa autossuficiente, não sou. Eu preciso de Jesus todo santo dia. Uma amiga minha falou, esses dias, uma entrevista que eu fiz com ela falou que ela também escutou em algum lugar que se eu fico um dia sem o meu tempo com Deus, eu percebo. Se eu fico 2 dias, meu marido percebe. Se eu fico 3 dias, meus filhos percebem. Se eu fico 4 dias, a vizinhança inteira percebe. Então, eu quero que meus filhos saibam que eu preciso daquele tempo com Deus todo dia. Que eu não sou forte, que a minha capacidade de ser o que eu sou para eles, de ser a mãe que eu sou, de ser a esposa que eu sou pro pai deles, de ser qualquer coisa que eu sou, não vem de mim. Tudo que eu faço é pela graça e pela força de Deus. E se isso é verdade, eu tenho que estar buscando essa graça e essa força, essa misericórdia todos os dias. Então, tem um ditado, né? E de novo, eu acho que eu não falei isso nessa gravação, eu sinto muito essa confusão de ter gravado 2 vezes. Mas é aquela coisa de que mães são o termostato da casa, né? Termômetro é aquela coisa que mede, né? Que a gente mede a febre. Termômetro só mede a temperatura, ela não dita a temperatura. Termostato, ele dita a temperatura. Então, nós como mães, nós ditamos a temperatura da nossa casa. Nós ditamos o clima da casa. Eu preciso desses meus 30 minutos de manhã para ajustar o meu termostato com Deus. Deus usa aqueles 30 minutos e Ele me lembra quem Ele é. Ele me lembra quem eu sou nele. E Ele me lembra que a minha identidade está nele, acima de qualquer outra coisa. Com o meu termostato ajustado por Deus, eu posso então ser um termostato muito melhor para minha família, porque eu não estou buscando neles a minha identidade. Eu não estou buscando em nenhum papel a minha identidade. Enfim, queria terminar só com o versículo de 2 Coríntios 12, 9, que é: minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus é o suficiente para nós como mães, e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, por isso, eu me gloriarei das minhas fraquezas, porque é por causa das minhas fraquezas, é pelas minhas fraquezas que o poder de Cristo repousa sobre mim. Então, se você está se sentindo fraca,
desanimada, desamparada, você não está sozinha, e é exatamente nesse momento que a glória de Deus aparece por meio das suas fraquezas. Então, se você está no fundo do poço, no fim das suas forças, do jeito que eu estava, e que ainda estou, e que me encontro dessa forma há vários dias, aproveite para entender que aproveite para acreditar na suficiência de Cristo. Aproveite para buscar isso em Deus e não mais ficar correndo atrás do próprio rabo, tentando ser tudo para todos e tentando buscar forças em você mesmo. Dentro de nós não temos esse negócio de olhe para você mesmo, você tem... Não, olhe para Cristo porque Ele tem o que você precisa, tá bom? Eu espero que isso tenha ajudado. Eu sinto muito se ficou confuso. Vídeo não é comigo. É difícil pra mim gravar olhando pra mim. Eu fico muito... Não gosto muito de vídeo. Eu tenho um podcast semanal que é áudio. Áudio, só áudio. Eu me sinto muito mais à vontade só no áudio. Então, se você quiser acompanhar, chama Projeto do Coração. No Instagram é PDC, né, de Projeto do Coração, PDC Podcast. E a gente faz um episódio toda semana. O foco é família, mas o foco é família, casamento, filhos, à luz da Bíblia. Então, a cada 2 semanas é uma entrevista e no meio dessas, nas outras semanas que não é uma entrevista com um tema específico, a gente está seguindo um material que chama o Caminho do Discipulado, que é esse material que essa minha discipuladora fez comigo, que eu também faço com outras mulheres. Então a gente está seguindo esse material também. Se você quiser, são áudios, então você coloca seu foninho e sai fazendo suas coisas, sai lavando a louça, fazendo suas coisas, dirigindo trabalho, seja o que for, tá bom? Seria um prazer ter vocês e tem sido um prazer falar com vocês. Espero que vocês possam aprender com os meus erros, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.